Galera do canal da Front, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Vicky Ferraro, diretora da União Nacional dos Estudantes, a UNE, pelo Afronte, e hoje vamos fazer uma entrevista com o professor Valério Arcari sobre a Comuna de Paris, que completou agora no mês de maio 149 anos. Hoje nós vamos começar aqui no canal da Fronte uma série de entrevistas com militantes, intelectuais, especialistas de esquerda com os mais diversos temas. Hoje o tema é sobre a Comuna de Paris, a primeira experiência revolucionária protagonizada pela classe trabalhadora em sua história, que aconteceu lá em 1871 e que ainda hoje produz inúmeras reflexões para a esquerda anticapitalista e revolucionária e para todos aqueles, assim como nós do Afronte, lutamos contra esse sistema de exploração e de opressão. E para conversar com a gente sobre a experiência da Comuna, nós trouxemos hoje o professor Valério Arcari, militante marxista e revolucionário desde a década de 70, que começou sua militância na Revolução dos Cravos. Hoje compõe a Resistência, corrente interna do PSOL e autor de diversos livros sobre política e marxismo. Tudo bom, Valério? Olá, Vicky. Olá, toda a moçada do Afronte. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Bom, Valério, já que vamos tratar de um tema distante do nosso tempo histórico, pensamos que uma primeira pergunta que ajude os nossos seguidores a entenderem melhor o que estava acontecendo na Europa naquele período é sobre o contexto da Comuna de Paris, né? Qual foi o contexto histórico da Comuna e quais foram os acontecimentos mais marcantes que explicam o seu surgimento? A Comuna de Paris é uma insurreição proletária na cidade que era a maior concentração de trabalhadores urbanos do mundo em 1871. Ela se precipita no contexto da Guerra Franco-Prussiana. A Revolução Francesa, a Grande Revolução, 1779-1793, abre um período no qual a França disputa a hegemonia, a supremacia no sistema europeu de Estados. E, da sequência do processo revolucionário, durante 20 anos ocorrem as guerras napoleônicas, entre 1795 e 1815. As guerras napoleônicas culminam com a derrota da França e as negociações do Tratado de Viena, no qual se impõe na Europa uma nova liderança, uma nova supremacia, que resulta de um acordo, de uma negociação entre a Grã-Bretanha e a Rússia. A família Bourbon volta ao poder entre 1815 e 1830. Em 1830, há um processo revolucionário que desloca a dinastia dos Bourbons e, portanto, derrota a monarquia absoluta. Abre-se um intervalo de monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, a chamada Monarquia de Julho, em que um primo Bourbon exerce a função de rei, mas, na verdade, o poder já é o resultado de uma coalizão de interesses entre a aristocracia decadente e a burguesada e frações burguesas aristocratizadas, digamos. E em 1848 se inicia, em fevereiro, um processo revolucionário, 18 anos depois da queda dos Bourbons, da posse da monarquia de julho. Esse processo revolucionário de fevereiro proclama a Segunda República. Abre-se uma situação revolucionária e em junho de 1848 há um levante insurrecional da classe trabalhadora em Paris, que é derrotado. À sua frente da repressão está o general Cavaignac, que, na sequência, vai disputar as eleições presidenciais com o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, e é derrotado nas eleições presidenciais. Luiz Bonaparte é eleito presidente da República, mas convoca um plebiscito, e nesse plebiscito consegue aprovar, por imensa maioria, a restauração do Império. E ele, portanto, se proclama imperador e passa a exercer o poder de forma ditatorial. O golpe de Estado de Luiz Bonaparte, o chamado Segundo 18 de Brumário, que inspirou o célebre ensaio de Marx sobre a luta de classes em França, e chama-se a este fenômeno reacionário de bonapartismo. Diante do conflito de classes agudo
e diante de uma crise institucional e uma dificuldade de se impor uma clara hegemonia, surge uma força política que tem à sua frente um líder que assume nas suas mãos plenos poderes, como representação dos interesses da nação, se projetando acima dos interesses de classe em conflito. E, portanto, a partir de 51 até 70, durante, grosso modo, 20 anos, o regime bonapartista é imposto na França e Luiz Bonaparte tenta consolidar o domínio político burguês sobre o Estado Nacional francês e recuperar a posição da França no sistema europeu de Estados. Mas, para isso, há um grave obstáculo. Ao lado da França, na sua fronteira leste, estão mais de 35 principados do que hoje nós chamamos a Alemanha Ocidental, e eles estão unidos com o Reino da Prússia. O Reino da Prússia está no leste da Alemanha, e o Reino da Prússia e a Alemanha Ocidental estão vivendo um processo intenso de desenvolvimento econômico, mais acelerado, mais intenso, mais poderoso que o processo de industrialização que a França também está conhecendo. Nós estamos no momento da segunda Revolução Industrial. O problema germânico é o principal obstáculo para a plena afirmação de uma hegemonia francesa. Luiz Bonaparte decide desafiar o poder de Berlim e inicia uma guerra contra os principados da Alemanha Ocidental. A guerra é precipitada em julho de 1870. No espaço de 3 meses, a guerra está militarmente decidida. Há um desastre militar francês. Na Batalha de Sedan, o exército francês se rende e o próprio imperador Luiz Bonaparte é capturado como prisioneiro de Bismarck. É nestas condições que é proclamada a Terceira República, diante de um exército derrotado, aprisionado pelas tropas do Reino da Prússia, e o imperador, feito prisioneiro, se proclama a Terceira República. São convocadas eleições para uma Assembleia Nacional. A França profunda, recordando, a França é, nessas circunstâncias, de 1870 a 71, o país da Europa onde o processo da reforma agrária foi mais profundo. Então, estamos falando do país mais densamente povoado da Europa Ocidental e com uma imensa maioria camponesa de pequenos proprietários. Essa França profunda vota uma Assembleia Nacional Reacionária que está disposta a aceitar as condições do armistício imposto pelo Kaiser, por Bismarck, pelo exército alemão, e entre estas condições, além da anexação dos territórios da Alsácia e da Lorena, que são as províncias francesas que fazem a fronteira com a Renânia, a parte ocidental da Alemanha, o Kaiser e Bismarck impõem como condição que o imperador Guilherme seja coroado em França e desfila pelos Campos Elíseos, pelos Champs-Élysées em Paris. Este é o contexto no qual vai explodir a insurreição da classe trabalhadora de Paris, com a palavra de ordem, a pátria em perigo, e com um programa de emergência que é impedir que as tropas do exército alemão invadam a cidade de Paris. É uma revolução em defesa da França. Paris se torna na capital onde a bandeira vermelha é hasteada para proteger a França da invasão alemã. Toda a aventura bonapartista de precipitar uma guerra para unificar as forças da França contra o perigo do leste resultaram num desastre histórico, um erro de cálculo tremendo. Luiz Bonaparte, ao dar um passo em frente, caiu no abismo. O Segundo Império é derrotado e a guerra franco-prussiana é a antessala da Revolução Proletária em Paris. Desde a Revolução Francesa, todos os outros processos revolucionários na Europa foram dirigidos pela burguesia, né? A grande exceção que a gente sempre precisa destacar e lembrar
foi a Revolução Haitiana, a grande revolução negra nas Américas, que libertou os negros escravizados do seu território. Mas na Europa tinham esse caráter burguês. A Comuna de Paris é entendida como a primeira revolução proletária da história. Como que o Marx e o Engels interpretaram essa mudança em relação à dinâmica de classe das revoluções? Marx, e de resto todas as correntes socialistas, perceberam a Comuna de Paris como a primeira revolução proletária vitoriosa. Já tinham ocorrido insurreições proletárias na própria França. Em junho de 1848, há um levante proletário. Quando da proclamação da Segunda República, os trabalhadores ensaiam um segundo momento revolucionário. A Revolução derruba a monarquia de julho e fevereiro, mas em junho há um levante proletário. Mas ele é massacrado, é derrotado. Em 1871, entre 18 de março e 28 de maio, estes 72 dias, existiu pela primeira vez um governo proletário socialista no poder. Portanto, há uma insurreição proletária que é vitoriosa. É o governo revolucionário, o governo da Comuna de Paris é um governo efêmero, mas é o primeiro governo dos trabalhadores. A primeira comuna socialista. Em que circunstâncias triunfa a Comuna de Paris? Ela triunfa porque a classe dominante francesa, a burguesia francesa, associada à aristocracia, falamos do século XIX, portanto, estamos falando de sociedades nas quais há duas classes dominantes. Uma em decadência, a aristocracia, a nobreza, a fidalguia, outra em ascensão, os homens de negócios, os empresários, os industriais, comerciais, banqueiros, mas são duas classes dominantes que têm que se associar e têm que resolver os conflitos entre si para poder garantir ordem política e social. Diante da invasão alemã, as classes dominantes francesas, as duas frações, se rendem diante do poder do rei da Prússia, aceitam as condições do ultimátum alemão, assinam o armistício. E entre as condições do armistício está a rendição de Paris. O exército alemão avança até Paris para 40 quilômetros. E então nós temos uma cidade sitiada por duas potências. De um lado, o exército alemão, Bismarck, e do outro lado, em Versalhes, onde estava o Palácio dos Bourbons, a 30 quilômetros de Paris, está o governo provisório da Terceira República, que se apoia numa assembleia de dignatários eleitos e apoiados na França camponesa profunda da pequena propriedade. Essa assembleia funciona em Bordeaux, a 700 quilômetros no sudoeste da França. O que faz o governo provisório de Versalhes, Thiers? Ele faz uma negociação com os alemães para que os alemães libertem 100 mil soldados franceses. E é apoiado nessa força militar negociada com os alemães que Thiers quer invadir Paris. E Bismarck diz: nós, os alemães, não vamos fazer um banho de sangue em Paris, porque sabemos que a luta vai ser bairro a bairro, vai ser rua a rua, vai ser casa a casa. Cabe ao governo francês de Versalhes impor a ordem em Paris. E Thiers tenta uma manobra que é roubar a artilharia da cidade que está nas mãos da Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional é uma força militar paralela ao exército francês que está intacta, que tem 15 mil homens armados em Paris. E esta artilharia da proteção da cidade está no alto de um monte e lá está concentrada a artilharia. A operação de Thiers é apropriar-se dos canhões da artilharia de Montmartre e quando ele faz esse movimento, a Guarda Nacional e a classe trabalhadora de Paris dá o alarme, se levanta, toma nas suas mãos artilharias e expulsa a força militar de Thiers e executa os oficiais que respondem ao exército de Versalhes. E, portanto, aí se abre, no 18 de março, uma situação revolucionária. A Guarda Nacional, o seu comitê central, a sua direção, ela é composta fundamentalmente pelos cidadãos da cidade, na sua maioria trabalhadores, os setores pequeno-proprietários, pequeno-burgueses muito próximos à classe, socialmente muito próximos à classe trabalhadora, convoca eleições. A convocação das eleições por bairro elege os representantes da cidade, que são os deputados eleitos
bairro por bairro, e há uma maioria socialista. São 3 correntes dentro do conselho, do governo da Comuna de Paris. Por que comuna? Porque na França, comuna é o nome que se dá à municipalidade. A França tem mais de 35 mil municipalidades, elas todas se chamam até hoje como comunas. De resto, é desta raiz etimológica que deriva a adjetivação comunista. Aqueles que são os homens da cidade, os homens da comuna. E o conselho eleito da comuna tem 3 tendências no seu interior: a tendência liderada pelos anarquistas, que se inspiram, grosso modo, nas ideias de Proudhon, a tendência liderada pelos seguidores de Auguste Blanqui, também uma corrente anarquista, mas ao contrário da corrente de Proudhon, que é uma corrente anarquista cooperativista, reformista, os blanquistas, eles são anarcocomunistas, defendem a igualdade entre os iguais, são insurrecionalistas. E a menor das correntes eleitas é aquela que responde à liderança de Marx no Conselho Geral da Primeira Internacional, onde estão todas as tendências, mas que, ao estar o Conselho Geral instalado em Londres, a personalidade, a influência das ideias de Marx é muito poderosa. Então, é um conselho de correntes socialistas, um conselho plural, como representação das distintas correntes políticas que têm a confiança da maioria da classe trabalhadora de Paris. Paris é a cidade mais proletária do mundo nesse momento. É o centro cultural do mundo. Há uma enorme concentração industrial, é uma cidade muito proletária, tem milhares de oficinas, tem algumas poucas grandes empresas, portanto, o peso proletário é hegemônico na cidade de Paris. E se denomina, se qualifica esta revolução como a primeira revolução proletária, porque o sujeito social do processo foi a classe trabalhadora de Paris. Antes da próxima pergunta, queria pedir para você que está assistindo esse vídeo deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações do nosso canal, dos nossos próximos vídeos, que traz ideias dos e para os 99%. E para a gente entender um pouco melhor sobre a Comuna em si, qual que foi o programa realizado e defendido pela Comuna durante os seus 72 dias de duração? A Comuna de Paris tinha como primeira bandeira defender a capital da invasão do exército alemão, uma bandeira nacional democrática revolucionária. Quando as 2 frações da classe dominante se rendem diante dos alemães, a Paris Vermelha se levanta e diz: nós não nos rendemos. Os alemães não vão coroar o seu imperador nos Campos Elíseos, não vão desfilar o seu exército, não vão humilhar a França desfilando seus exércitos pelos Champs-Élysées. A segunda bandeira é uma bandeira democrática, porque a Comuna é o exercício da democracia direta, ou seja, os homens livres participam de eleições livres, elegem os seus representantes, que são revogáveis a qualquer momento, e constitui-se um único órgão de governo, que é o Conselho da Comuna, que funde a função executiva com a função parlamentar. E, portanto, é um conselho que serve como inspiração para experiências conselhistas do século XX, do século seguinte. Ou seja, no processo revolucionário, a classe trabalhadora assume o poder e cria um governo que é, ao mesmo tempo, parlamento e executivo. E, portanto, rompe com a doutrina liberal da divisão dos poderes e, portanto, a idealização de que os choques e os pesos e contrapesos são a melhor solução para resolver os problemas. A Comuna assume nas suas mãos não só a defesa da cidade, que é a sua primeira tarefa revolucionária, proteger Paris dos exércitos de Versalhes e impedir que os alemães entrem em Paris, mas, ao mesmo tempo, decide revolucionar a vida. E, por isso, Marx a definiu como assalto aos céus, porque aquilo que parecia impossível estava, de repente, se transformando na experiência prática da vida política de milhões de pessoas que até então não eram ouvidas. Então, as medidas foram dezenas de medidas. A Comuna, por exemplo, ela suspendeu o trabalho noturno, garantiu para a classe trabalhadora o direito de dormir. A Comuna estabeleceu que todas as fábricas que estavam fechadas porque seus patrões tinham fugido da cidade passassem a ser geridas pelos seus próprios trabalhadores na forma de cooperativas,
transformando a propriedade das oficinas e das fábricas em propriedade social. Definiu também que todas as residências vazias eram confiscadas, desapropriadas e passavam a ser distribuídas para aqueles que não tinham onde morar. Ela impulsionou a auto-organização dos moradores para a distribuição dos espaços urbanos. Ela suspendeu todos os impostos sobre os salários e estabeleceu a redução da jornada. E chegou até a se propor a redução da jornada para as 8 horas diárias, que é uma conquista que, na verdade, a classe trabalhadora começou a obter nos países centrais meio século depois, portanto, quase 2 gerações mais tarde. Os sindicatos foram todos legalizados. Se instituiu a plena igualdade legal entre os sexos. Homens e mulheres passaram a ter todos os mesmos direitos, o que não existia antes. Se aboliu o privilégio dos advogados para o exercício da lei, se estabeleceu a gratuidade para os testamentos, para as adoções, para as heranças. Todo o judiciário passou a ser um cargo eletivo. Se estabeleceu que os juízes têm que ser eleitos. A pena de morte foi abolida. A Revolução da Comuna se inspirou na Revolução de 1789 e adotou o calendário revolucionário de 1789. Estado e Igreja foram separados. A Igreja deixou de ser financiada pelo Estado. E os espólios daqueles que morriam sem herdeiros, que anteriormente iam todos para a Igreja, passaram a ir para o Estado, para a função pública. A educação se tornou gratuita e compulsória e laica e mista. Portanto, igualdade de acesso à educação para meninos e para meninas. O internacionalismo foi transformado numa prática social. Existia como capital econômica do continente, capital cultural do mundo. Paris tinha colônias de imigrantes, tinha muitos trabalhadores belgas, italianos, alemães, entre outras nacionalidades. A todos eles foi estendido os direitos plenos de cidadania como membros da comuna. A bandeira vermelha foi pela primeira vez adotada como símbolo da humanidade, da unidade federal da humanidade, que é, portanto, a ideia da internacional. A bandeira vermelha substitui a bandeira tricolor, que tinha sido a bandeira da Revolução de 1789. O serviço militar obrigatório, o exército profissional foram abolidos. E, finalmente, mas não menos importante, a Comuna fez algo que, para mim, é muito simpático. Ela duplicou o salário dos professores. Enfim, vocês verem, em 72 dias eles tinham muita imaginação e tomaram muitas decisões corajosas. Nós sabemos que a Comuna de Paris foi muito importante para as elaborações de Marx e Engels. O tema está presente em vários livros, como, por exemplo, na Guerra Civil na França, entre outros. Quais foram as principais lições extraídas da Comuna para o movimento revolucionário que a seguiu? Não somente para o Marx e para o Engels, mas também para os revolucionários do início do século XX. Marx escreveu, no calor do processo da Comuna de Paris, um conjunto de cartas para a Primeira Internacional. E estes textos depois foram reunidos num livro que chama-se A Guerra Civil em França. A Comuna de Paris é uma experiência de guerra civil, evidentemente. E nesses textos ele faz 3 críticas. Ele faz 2 críticas públicas. Depois, numa carta, ele faz uma crítica reservada à experiência da Comuna. Fazer críticas é normal, ou seja, as revoluções, cada revolução critica a revolução que a precedeu. E no processo revolucionário, os revolucionários discutem entre si, se criticam mutuamente. É do conflito de ideias que surgem soluções. A ideia de que a esquerda é monolítica é uma ideia perigosa e, evidentemente, não passou à prova da história. Marx fez 2 alertas no calor dos acontecimentos. O primeiro, que remete aos primeiros dias da Comuna de Paris, foi a decisão da Comuna de convocar eleições em vez de aproveitar a vantagem militar da expulsão das tropas de Thiers da capital para um ataque frontal e de surpresa contra Versalhes, antes que Versalhes pudesse completar as negociações com os alemães. Ou seja, a primeira ideia de Marx é que, quando num processo de luta pelo poder, a classe trabalhadora, os seus representantes, as suas organizações obtêm uma posição de vantagem relativa, a mão não pode tremer, tem que avançar, e a revolução tem que ser permanente, ou seja, tem que se levar a luta revolucionária até ao fim. E a hipótese que Marx levanta é que uma ofensiva militar da Comuna, com o entusiasmo da cidade, apoiada nos 15 mil homens armados da Guarda Nacional, poderia tomar Versalhes de surpresa, aproveitar-se de que as tropas francesas liberadas pelos alemães estavam desmoralizadas pela derrota terrível, dramática em Sedan,
E, portanto, que Paris poderia abrir um caminho para as cidades do interior, para libertar a capital do isolamento e tentar incendiar a França a partir dos outros polos urbanos, industriais, como Lyon. Esta é a primeira crítica. A Comuna, a Guarda Nacional, para ser mais justo, expulsa as forças contra-revolucionárias depois da vitória em Montmartre, mas não avança sobre Versalhes e, ao contrário, convoca eleições. Ou seja, a Guarda Nacional está preocupada em deixar claro que ela não usurpou o poder, ao contrário, ela é o braço armado da Revolução e ela convoca eleições e ao Conselho dos Deputados eleitos, ela entrega o poder. A preocupação democrática radical da Guarda é legitimar a insurreição do 18 de março com eleições. E Marx diz que poderiam ter esperado um pouco as eleições. A segunda crítica, Marx também faz no calor dos acontecimentos, é que a Comuna de Paris, ao longo destes 2 meses e pouco, 2 meses e 2 semanas, a Comuna de Paris parou respeitosamente diante dos muros do Banco da França, onde estava a reserva em ouro do Estado Nacional francês. E a Comuna de Paris não se apropria do ouro. E apropriar-se do ouro seria decisivo para tentar mobilizar forças revolucionárias fora de Paris para tentar cercar Versalhes pelo sul e para garantir também o abastecimento da cidade. Porque, se nós olharmos em perspectiva, o primeiro fator que explica a derrota da Comuna de Paris é que depois de 72 dias a cidade estava faminta. A cidade dependia do abastecimento do interior. E as linhas de acesso a Paris estavam fechadas e, de resto, o governo da Comuna precisava do ouro para poder comprar os alimentos e garantir a vida dentro da cidade. Então, essas são as 2 críticas que Marx faz em público. Depois, passado o tempo, numa carta pessoal, que não tem o mesmo peso dos textos reunidos no livro A Guerra Civil em França, mas numa carta pessoal, Marx, olhando para trás, se pergunta se tivessem feito outras iniciativas, a Comuna poderia ter feito uma negociação em melhores condições com Versalhes. A mente de Marx não era uma mente anarco-revolucionária. Marx não era um anarquista, era um teórico e um político socialista. E, portanto, ele estudava relações de forças, relações sociais de forças, relações políticas de forças, relações militares de força e, de resto, o contexto da França dentro do cenário europeu diante da potência que se levantava como potência hegemônica na Europa continental, a única que poderia contrastar, fosse com Moscou ou com Londres, que era Berlim, como de fato depois veio a acontecer com a Primeira Guerra Mundial. E Marx, portanto, se interroga se não teria sido possível abrir um canal de negociação e evitar o tudo ou nada. Então, as lições que a Comuna de Paris deixou para os revolucionários do século XX. A primeira é que quando se tem uma posição de vantagem, se avança. A segunda é que, quando se está numa situação de desvantagem, se mantém posições e se tenta ganhar tempo. E, se para isso são necessárias negociações, se fazem negociações. O processo revolucionário não é tudo ou nada. O processo revolucionário é um processo. E que, portanto, as relações políticas, sociais, militares e internacionais de forças contam. E que, portanto, o cálculo da relação de forças tem gigantesca importância. A terceira conclusão é que não se pode transformar o mundo sem tomar o controle da riqueza. Então, o respeito quase religioso do governo da Comuna diante do ouro do Banco de França aparece aos olhos de Marx e depois para os revolucionários da Terceira Internacional como completamente inexplicável. A mão não pode tremer num processo revolucionário. É um processo em permanência e é um movimento dos trabalhadores, movimento socialista. Ele precisa desenvolver instinto de poder. Ele não pode dispersar as suas energias, ele tem que estar concentrado em torno da ideia de que fora do poder tudo é ilusão, como depois veio a cunhar Lenin, ou seja, a revolução não pode tremer porque a contra-revolução não tremerá. Ou, recordando uma das máximas dos revolucionários de 1789, o famoso discurso de Saint-Just, a Convenção Nacional, aqueles que iniciam revoluções pela metade não estão, senão, cavando a sua própria sepultura. Bom, agora indo para a nossa última pergunta, né? Uma das principais contribuições do marxismo para a luta revolucionária foi a questão da praxis, a união dialética entre teoria e prática. Lenin também disse que sem teoria revolucionária não haveria movimento revolucionário.
Nós do Afronte encaramos com muita centralidade a teoria e os estudos das grandes experiências históricas, pensando na luta anticapitalista hoje e entendendo todas as profundas diferenças entre a nossa realidade e aquela que marcou a Comuna de Paris. Quais inspirações e lições a gente deve guardar para a nossa luta? Essa é difícil. Mesmo depois de derrotas muito profundas, como foi a derrota da Revolução de 1848, a luta de classes não se interrompe. A classe trabalhadora francesa foi esmagada em junho de 1848. Em 1871, 20 anos depois, ela conseguiu tomar o poder na cidade mais complexa, mais industrializada, mais culta do mundo. Não importa quanto a situação parece difícil, sempre haverá um amanhã. E não só, digamos, este tema do sentido da luta na longa duração, ou seja, essa primeira lição fundamental, que é que a luta pelo socialismo é uma causa de uma vida inteira, uma luta para maratonistas, não é uma luta para velocistas, não é uma luta de 100 metros, é uma luta para maratonistas, porque é um processo histórico. Mas há um outro elemento que é chave, que é que nunca uma situação é tão ruim quanto ela parece. Quando Luiz Bonaparte se precipita numa guerra, uma nova grande guerra, e tenta mimetizar, imitar a experiência, imitar o seu tio, o grande Napoleão, o pequeno Bonaparte diante do grande Napoleão, ele comete um erro dramático, um erro de apreciação de qual era de verdade a relação social, política, econômica e, no limite, militar de forças entre o Império Francês e o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. O Kaiser em Berlim parecia ser só o rei da Prússia, mas, na verdade, a Prússia era o polo em torno do qual se estruturava a coluna vertebral da nação alemã. A Guerra Franco-Prussiana, iniciada por Paris, acelerou e facilitou as condições nas quais a Prússia conseguiu unificar toda a Alemanha. É um erro dramático de cálculo. E é porque erra Luiz Bonaparte que se unifica a Alemanha, mas é também porque erra Luiz Bonaparte que a potência social da classe trabalhadora emerge como a única na Europa, em 1871, que pode questionar a dominação burguesa. Aparece a força social de choque da classe trabalhadora que surpreende o mundo com o triunfo de uma revolução socialista. Então, eu acho que essas duas lições são as que eu quero vos chamar a atenção. A primeira é o sentido histórico, a longevidade, a complexidade, mas também a grandeza do projeto socialista, que não se esgota nos curtos prazos da luta política imediata e que exige militantes que incorporam ao seu projeto de vida uma atividade consciente para a transformação do mundo. Isso exige se organizar, porque no calor de uma situação revolucionária não é possível improvisar as organizações necessárias para levar a revolução adiante. E a segunda lição é que os nossos inimigos erram. E, portanto, eles nunca são tão poderosos como eles parecem. Bolsonaro parecia inexpugnável ao final do ano passado. Termina o seu primeiro ano de mandato tendo feito a reforma da Previdência, que era o sonho de consumo, era o sonho erótico da Avenida Paulista e da Faria Lima durante uma década. E ele entrega a reforma da Previdência, ou seja, o fundo social mais importante, a política pública de distribuição de renda de maior impacto social desde o fim da ditadura, é destruído pelo governo Bolsonaro nos primeiros 7 meses da sua gestão. Termina o ano no ápice do seu poder. E o que nós vemos é que depois do impacto da pandemia ao longo desses 60 dias, o governo Bolsonaro comete erro atrás de erro, toma iniciativa precipitada, equivocada atrás de iniciativa equivocada e produziu uma clivagem na classe dominante, uma parcela da classe dominante já rompeu com o governo, se desgasta nos setores médios, ainda tem posições importantes, mas já tem uma maioria pelo Datafolha recém-publicado. Já há uma maioria nos setores das camadas médias na oposição ao governo Bolsonaro. Portanto, deixa em suspenso, pelo seu crescente isolamento político, qual será o seu destino. Hoje é muito plausível nós discutirmos, ao estudar a relação de forças, as relações sociais, as relações políticas de forças, considerar que uma das possibilidades que está colocada na conjuntura é a derrubada do governo Bolsonaro. Não só isto é um exercício inteligente por parte da esquerda, como é uma hipótese seriamente considerada pela própria corrente neofascista e pelo próprio Bolsonaro, depois que foi publicado o vídeo
da reunião do seu ministério no Palácio do Planalto. Fica esta lição de que nós podemos vencer. A vitória é possível, não é uma pequena lição. Na verdade, é uma dialética entre as derrotas e as vitórias. E se aprendermos as lições das últimas derrotas, teremos mais condições de preparar as próximas vitórias. Valério, queria, em nome do Afronte, em nome do canal, agradecer muito a sua participação, ter aceitado o convite, ter feito parte desse primeiro vídeo, né, dessa nova série que a gente vai estrear aqui no canal. Foi muito importante, suas respostas foram muito inspiradoras. Hoje a entrevista foi à distância, mas espero que no futuro próximo a gente possa estar junto presencialmente nas próximas entrevistas, nos próximos vídeos e nas próximas lutas. Tchau, Vicky. Tchau para todos. Aquele abraço. A luta continua. Gostou desse novo formato de vídeo? Então se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Nesse momento em que a internet e as suas diversas redes sociais têm servido como um importante instrumento de disputa política e ideológica na nossa sociedade, é muito importante a gente fortalecer as mídias da esquerda e a sua contribuição é muito importante para isso. E já agora em junho, nós vamos vir com novos cursos aqui no canal, então ativa o sininho para ficar sabendo todas as notificações dos nossos próximos vídeos e cursos. E se você ainda não viu, já tem 2 cursos aqui no nosso canal sobre a formação do capitalismo brasileiro com Marcelo Badaró e outro sobre a teoria da reprodução social com a Carolina Freitas. Só clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.